estava boicotando. Câmara Municipal de Vereadores, Três Passos. Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social. Reunião ordinária do dia 11 de outubro de 2018. Primeiramente, faremos a leitura da ata da reunião anterior. Ata da reunião ordinária número 25 de 2018. Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social. Aos 27 dias do mês de setembro do ano de 2018, reuniram-se no plenário da Câmara Municipal de Três Passos, às 17 horas, os vereadores Edivan Baron, William Heineken e Nader Umar, integrantes da Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social. Leitura, discussão e votação da ata de reunião anterior. A ata foi aprovada por unanimidade. Leitura sumária do expediente. Projeto de Lei número 5518. Autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder na concessão de parcelamento especial da dívida ativa aos contribuintes em débito com o Fisco Municipal, decorrente da aplicação integral do artigo número 53, caput, e incisos 1 e 2 do Código Tributário, 1º e 2º do Código Tributário do município de Três Passos, com redação dada pela Lei Complementar número 22 de 2012. Projeto de Lei número 5618, autoriza a contratação emergencial de um fiscal tributário. Projeto de Lei número 5718, autoriza a contratação emergencial de um fiscal de obras e da outras providências. Projeto de Lei número 5818, autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder na contratação emergencial de um geólogo legalmente habilitado. Projeto de Lei número 5918, autoriza a abertura de licitação na modalidade de concorrência para concessão onerosa de uso de bem público e dá outras providências. Projeto de Lei número 6018, autoriza a abertura de licitação na modalidade de concorrência para concessão onerosa de bem público. Distribuição das matérias pelos presidentes da comissão. Os projetos de leis número 57, 58 e 59 de 18 foram distribuídos pelo presidente Edivan Baron à relatora Rosane Nascimento, bem como os projetos de lei 56, 55 e 60 de 18 ao vereador William Heineken na sessão ordinária do dia 17 de setembro de 2018. Leitura, discussão e votação dos requerimentos, relatórios e pareceres. Projeto de lei número 5518. O relator William Heineken solicitou orientação técnica, a qual opinou pela viabilidade do projeto após envio da mensagem retificativa por parte do Executivo, acrescentando ao artigo 1º os parágrafos 1º, 2º e 3º, que apresentam, em suma, os efeitos da confissão irretratável e da obrigatoriedade da estipulação dos termos por escrito pelo parcelamento, bem como após os esclarecimentos do Executivo quanto à igualdade material que se pretende alcançar com a proposição. O relator comentou que a situação descrita no projeto é proveniente de um erro cometido há alguns anos atrás, ou seja, a não cobrança do IPTU conforme os incisos 1º e 2º do artigo 53 no Código Tributário do município, sendo que, enquanto não julgada a ação direta de inconstitucionalidade, número 771 11 1789, que busca a inconstitucionalidade desses dispositivos, o município deverá cobrar toda a dívida dos contribuintes em débito por esse motivo. Diante disso, salientou que o presente projeto tem por objetivo facilitar o pagamento da dívida aos contribuintes por meio de parcelamento. Por fim, o relator concordou que a proposição busca instituir tratamento jurídico isonômico para os contribuintes sabidamente em condições desiguais, proferindo voto favorável ao projeto, sendo acompanhado em seu voto pelos demais membros da presente comissão. Projeto de Lei 5618. O relator solicitou orientação técnica para o presente projeto, a qual opinou pela viabilidade jurídica, no entanto, salientou que trata-se de atividade permanente devendo ser verificado e seu concurso público será realizado em breve e se esse período de contratação é suficiente. O relator comentou que deve ser feito um estudo a fim de analisar a possibilidade da realização do concurso público para o quadro de funcionários da Prefeitura Municipal. Contudo, considerou que no caso concreto a emergencialidade da contratação restou caracterizada. Preferiu o voto favorável e foi seguido pelos demais membros. Projeto de lei número 6018. O relator solicitou orientação técnica, a qual informou que o dispositivo trata de uso de bem público e que não há nenhum impedimento legal para que o projeto vá à votação. Relatou que o Executivo Municipal enviou mensagem retificativa ao artigo 3º, opinou pela viabilidade jurídica. O relator votou favorável ao projeto. Os demais membros da presente comissão seguiram o relator em seus votos. Projetos de lei 57 e 5818. O relator suplente, vereador Nader Umar, solicitou orientação técnica, a qual opinou pela viabilidade jurídica dos presentes projetos.
O relator salientou que acha necessário que o Executivo Municipal faça um estudo para analisar a possibilidade de realizar um concurso público, principalmente diante da necessidade que se está aparentando ter através da apresentação dos presentes projetos. Por fim, votou favorável para que os projetos vão à votação e foi seguido pelos demais membros da comissão. Projeto de lei número 5918. O relator suplente solicitou orientação técnica, a qual opinou pela viabilidade jurídica do projeto e salientou que deve ser analisada a questão de interesse público. O relator questionou o fato do projeto limitar o uso do referido pavilhão para a agroindústria que utiliza em sua produção apenas frutas nativas. O vereador Vinícius relatou que o secretário da Agricultura, Evandro Colombo, lhe esclareceu que o programa não prevê o uso somente de frutas nativas, mas a utilização preponderantemente destas. O relator votou favorável ao projeto. Os demais membros da comissão seguiram o voto do relator. Resultado do parecer. Aprovados por unanimidade pela normal tramitação dos projetos de lei 55, 56, 57, 58, 59 e 60 de 2018. A gravação dessa reunião ficará arquivada em formato de áudio MP3 e disponível por 7 dias no site da Câmara Municipal, bem como na Secretaria dessa Casa Legislativa pelo período de 1 ano, conforme determina a Resolução número 1 de 2014. Nada mais a ser tratado, foi encerrada a presente reunião e lavrada a presente ata, que vai assinada por todos os membros da Comissão Permanente. Após a leitura da ata, então, pelo vereador William Tocha, coloco a ata em discussão. Coloco a ata em votação. Vereadores favoráveis permanecem como estão e os contrários se manifestem. Aprovado, então, a ata da reunião anterior. Leitura sumária do expediente. Projeto de lei número 6218 autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder na contratação emergencial de até 5 professores na área de língua estrangeira e inglês. Veto ao projeto de lei legislativo número 1818, que institui o Programa Municipal Adote uma Parada de Ônibus. Neste momento, então, os relatores farão o relatório análise e proferirão os seus votos. Primeiro relator, vereador William Heineck, projeto de lei número 62/2018. Em relação a esse projeto, primeiramente eu solicito a orientação técnica. Dos professores. Em relação, então, a esse projeto, como de praxe, ele veio ok em relação ao prazo, né? Prazo determinado por 1 ano, renovável por mais 1. O processo seletivo também, que tem que priorizar essa questão da imparcialidade, tem que ser realizado um processo seletivo, então, para a seleção. No entanto, essa questão da emergencialidade e da excepcionalidade do interesse público tem que ser analisada, então, por vocês, vereadores, essa situação do mérito. Só para ajudar, são situações de atividade permanente, né? E na própria exposição de motivos já consta que desde essa lei em que é necessário essa contratação desses profissionais, seria desde 2017. Então, houve um tempo aí para uma contratação, para a realização de um concurso público. O que se deve observar, então, como Câmara, é a fiscalização para que isso possa acontecer, né, o concurso público. E na questão técnica só, nessa situação, existem artigos de lei em que diz que a remuneração, os direitos e vantagens serão os mesmos previstos no plano de carreira do Magistério Público Municipal de Três Passos. Então, eu acabei enviando um e-mail ao Poder Executivo, à Procuradoria, orientando que se excetua, então, as vantagens que é destinada a servidores efetivos. Porque o próprio Estatuto dos Servidores, ele diz aí que nas contratações temporárias tem algumas situações, né, tem que ser por um contrato de natureza administrativa e fica assegurado os seguintes direitos. Está no Estatuto. E o plano de carreira, então, no magistério seria para uns servidores efetivos. Então, só esse cuidado de que as vantagens para os servidores efetivos, algumas não se estendem, então, aos servidores temporários. Vindo isso, não há nenhum problema técnico para que se vá à votação e o mérito, volto a dizer que cabe a vocês, então, verificar. Obrigado, Cristina. Da minha parte, é a mesma situação de várias que a gente já conversou aqui, né? Mais um cargo emergencial, contratação emergencial, temporária, e eu acho que se soma aos vários cargos nessa situação que a gente tem que estudar para, em breve, realizar um concurso público e suprir essas vagas com cargos permanentes dentro do quadro do município. Só
além dessa ressalva, de qualquer forma, o meu voto vai ser favorável para que se vote, porque é uma necessidade do município, a gente não vai travar isso, né, em função da forma de contratação, mas futuramente eu acho que temos que, no ano que vem, bater nessa tecla de realizar um concurso público para as diversas vagas que nesses 2 anos a gente aprovou como temporário. Então, meu voto é favorável para que vá à votação segunda-feira. Após o relatório, análise e voto do vereador William Tocha, solicito a manifestação do vereador Rosana Nascimento, membro da comissão, se favorável ou não ao voto do relator. Concordo com o voto do relator. Como presidente também, eu sigo o voto do relator. Uma dúvida, então, vai a votação com a mensagem retificativa ou pode ir mesmo não vindo a mensagem retificativa? Com essa parte técnica aí. É uma orientação, na verdade, ela não vai inviabilizar, é só no sentido de evitar, né, que de repente mais tarde confunda-se esses direitos. Mas a tendência é que até segunda-feira venha a mensagem. Eu acho que fica então condicionada essa mensagem retificativa para a gente ficar dentro da orientação técnica. Se chegar até segunda-feira, então que a gente vote. Tá bom, então como presidente, eu também sigo o voto dos outros vereadores, membros da comissão. Se vier dentro do prazo legal, ele está apto para ir para a votação segunda-feira, então, na sessão ordinária da Câmara de Vereadores. Relatora Rosana do Nascimento. Veto ao projeto de lei legislativo número 1818. Primeiramente, eu peço a orientação técnica da nossa assessora jurídica do projeto número 1818. Esse projeto, então, é iniciativa do parlamentar, do vereador Arley. A gente já discutiu a questão da constitucionalidade, mas o veto ele tem que passar pela Comissão de Constituição e Justiça para reavaliar, então, os motivos do veto. O Executivo Municipal ele apresentou, alegando vício de iniciativa, pois considera que o objeto da proposição trata de uma função de gestão que seria específica do gestor municipal e que restou principalmente evidenciado, então, na redação do artigo 2º, em que há referência à adesão ao programa por meio de termo de cooperação. Entende-se que eu conversei também com o pessoal do IGAN e concordo com eles, e já tinha esse entendimento antes também, e acabo reafirmando esse entendimento, que esse termo de cooperação apontado no artigo 2º, então, ele apenas indica um instrumento que se formalizaria a adoção de uma parada de ônibus por uma empresa interessada. O prazo que está estipulado aqui é para que a empresa espontaneamente se aderir, o programa execute as obras de implementação, melhoria ou conservação. Mas não existe uma fixação de prazo para o Poder Executivo fazer isso, tampouco um estabelecimento de obrigações a qualquer secretaria ou órgão. Ele não dispõe, então, de criação, estrutura, nem atribuições a uma secretaria. Tem uma situação muito parecida, como eu já falei, que passou pelo TJ do Rio Grande do Sul, que é adote uma lixeira, né, em que o próprio TJ disse que não padece de inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa lei municipal de iniciativa do Poder Legislativo, que cria, então, esse programa Adote uma Lixeira, facultando ao município o estabelecimento de parcerias com empresas privadas, entidades sociais, pessoas físicas interessadas, enfim, lixeiras nos logradouros públicos com direito à publicidade. A lei impugnada não determina a implementação de programa em questão e nem estabelece prazo para tanto, meramente facultando a administração pública municipal a efetivar tal programa, atendendo aos critérios de conveniência e oportunidade, não criando atribuições a órgãos da administração pública, tampouco dispondo sobre matérias de iniciativa privativa do chefe do Executivo. O STF também já se posicionou nesse sentido, numa lei que era a iniciativa de um parlamentar também, um programa a ser desenvolvido em logradouros públicos. A questão era instituir o programa Rua Saúde, com o objetivo de fomentar a prática de esportes em vias de logradouros públicos, estabelecendo que a implementação, coordenação e acompanhamento do programa ficaria a cargo do órgão competente do Executivo. Então, acabo reiterando esse entendimento de que observou, sim, a questão da iniciativa de lei, que não há nenhuma invasão ali aos princípios, a harmonia dos poderes, né, em função de que é uma adoção de um programa, mas não uma obrigatoriedade,
e não estipula prazo, não cria uma secretaria, não cria despesa, enfim. Eu entendo que equivocado é o veto no sentido de que há um vício iniciativa e não vejo respaldo na Constituição nem na jurisprudência. Este projeto, então, está dando uma ideia, ele não vai causar, como a nossa assessora falou, despesas ao município. E ele vem, sim, a cooperar para deixar a cidade mais bonita e não é obrigatório. Eu não concordo que ele seja, então, vetado e, por mim, ele vai à votação. Após, então, o relatório análise e voto da relatora, a vereadora Rosane, eu solicito a manifestação do vice-presidente da comissão, William Heinrich, se favorável ou não ao voto da relatora. Eu tenho uma dúvida, porque é a primeira vez que isso aconteceu, desde que a gente está aqui. Qual é a ordem dos fatos agora? Porque esse projeto nós já aprovamos na comissão, aprovamos na sessão, o mérito, e agora foi vetado. Nós estamos votando exatamente o que aqui? Se vai à votação a questão do veto, né? Na verdade, tem que passar pela Constituição a análise do veto. Então, aqui vocês vão dizer essa situação de que ele tem um respaldo para tramitar, para ir para votação. Isso sim. E se a gente Só na questão de mérito, eu já falei da parte técnica de que não tem nada, Tá. mas depois só por 2/3, concordando, né, com o veto, ele é levado em consideração. Então, 2/3. segunda-feira na sessão vai ser votado esse veto. 2/3. pra derrubar. Tá. É interessante, porque é a primeira vez que acontece isso, eu acho, para nós aqui. Que o veto somente deixará de prevalecer pelo voto maioria absoluta dos vereadores, apurado em aberto, votação aberta, então. Não, a questão técnica está bem clara, Somente então deixará de prevalecer eu pelo acompanho o voto da voto, maioria só queria absoluta. entender o procedimento, como é que seria agora. Eu acompanho o voto da relatora Rosane. Como presidente, eu também sigo o voto dos 2 membros da nossa comissão, né? O vice-presidente, o vereador Tocha, a relatora, a vereadora Rosane. Então, portanto, depois vai para o voto, então. Ele vai para o voto segunda-feira e daí quem se acha no direito de votar contra, ele vota contra, e se ele votar favorável, ele está dentro daquilo que a lei ele permite. Então, diante disso, ele está apto, né? E o parecer também é favorável para que vá para a votação na próxima sessão, segunda-feira, na sessão ordinária seguinte. A lembrar que ele somente deixará de prevalecer o veto pelo voto da maioria absoluta dos vereadores, 2/3. Tá bom. Então, na nossa comissão, nada mais a tratar, a gente só tinha esses 2 projetos. Eu passo então os trabalhos, eu encerro os trabalhos da nossa comissão, então, colegas vereadores, e passo então o andamento dos trabalhos ao presidente vereador Vinícius de Araújo.
2018, o relator Arley